Para que nós possamos compreender esse cenário, nós estamos aqui com o professor de Relações Internacionais, Günter Rudsit. Professor, obrigada por estar conosco. E desculpa ter colocado a política brasileira no meio do caminho, mas olha, salve-se quem puder, dependendo do dia. Hein, professor? Bem-vindo. Américo Martins também participa dessa entrevista conosco. Professor, eu vou já fazer um gancho, então, já que a gente está aqui nessa toada de política brasileira, começar te perguntando sobre qual é a posição do Brasil em relação ao conflito na Síria, se é que nós temos algum tipo de voz. Se mesmo que o presidente brasileiro queira colocar-se ali como uma espécie, posicionar-se publicamente, que tipo de efeito isso teria, principalmente nas conexões ou não com os grupos armados rebeldes? O senhor pode contextualizar isso para a gente? Bom dia, Elizabeth, Américo, Bom a todos dia. que nos assistem. Olha, o Brasil não tem voz ativa nenhuma. Não só nesse assunto, mas em todo o Oriente Médio. E a gente, olhando com cuidado, praticamente a gente está sem voz até aqui na América do Sul, onde a gente deveria ter, e ter inclusive algumas posições mais fortes. De qualquer forma, o governo brasileiro, através do Itamaraty, com a diplomacia ainda competente, voltou a ser competente, do velho bom Itamaraty, de buscar reforçar, manter a integridade territorial síria, que é a grande preocupação hoje de um governo que respeite as minorias e que não pode passar mais do que isso, porque nós não temos essa capacidade de influência nenhuma ali. E, além disso, essa mudança é uma mudança muito rápida, que nem os maiores atores da própria região estavam esperando que fosse acontecer tão rápido. Era uma esperança para muitos, mas não que fosse o castelo de cartas com o assoprão que foi, menos de uma semana do avanço do HST, conseguir derrubar o Bashar al-Assad. Portanto, nesse momento, a gente tem que torcer mesmo, apoiar qualquer iniciativa para estabilizar o país. Américo Martins também está conosco aqui nesta conversa. Américo, por favor. Professor, muito obrigado aí pela oportunidade dessa entrevista para a gente entender um pouco melhor o que está acontecendo nesse país que é tão importante ali no Oriente Médio. Professor, tem várias preocupações nessa história justamente pela queda tão abrupta do ditador Bashar al-Assad. Uma dessas preocupações é o envolvimento dos outros países dentro do conflito. E hoje nós já tivemos, por exemplo, as forças de defesa de Israel bombardeando posições militares da Síria, alegando que existiam armas ali que eles não querem que caiam nas mãos de grupos militantes islâmicos radicais. A gente pode esperar mais envolvimento desse tipo, ataques contra posições na Síria por parte de Israel e outros países também, o que talvez agravaria ainda mais o conflito? Bom, Américo, prazer é todo meu estar aqui com vocês. E você tem razão. Nesse momento de uma fraqueza extrema do governo sírio, que a gente não pode esquecer, detentor de armas químicas, essas armas foram inclusive usadas há alguns anos atrás, as pessoas já esqueceram, pela ditadura do Bashar al-Assad contra a sua própria população. Então, a grande preocupação, não só de Israel, mas de todos os países da região, e aí eu te coloco todos da região, é que alguns desses grupos mais fundamentalistas, não podemos esquecer que o Estado Islâmico ainda existe ali, não controla mais um território tão grande quanto controlava, mas ele ainda existe. Na posse de armas como essa, seria uma ameaça muito grande. Então, realmente, essas ações israelenses e de outros países, até mesmo o governo americano, como já agiu nesse fim de semana, como o próprio governo americano já anunciou, vão acontecer provavelmente nos próximos dias. Eu só queria aproveitar para a gente poder entender um pouquinho melhor, inclusive, por que mexe tanto essa queda do Bashar al-Assad, é que a gente vive uma chamada Segunda Guerra Fria no Oriente Médio, que é a disputa regional entre Irã, a potência em ascensão, e a Arábia Saudita. Então, esse mundo árabe sunita liderado pela Arábia Saudita se viu ameaçado pelo Irã, que é persa, etnia diferente, xiita, muçulmano, mas de uma linha diferente, e conseguiu
trazer para si essa influência, tanto no Iraque quanto na Síria. Portanto, formando o que o Irã sempre chamou desse arco de resistência. E, através disso, ele chegava a armar o Hezbollah no Líbano para ameaçar o Israel. Portanto, a queda de Bashar al-Assad é uma peça muito importante nesse quebra-cabeça regional. Só que, ao mesmo tempo, já faz uns 2, 3 anos, Irã e Arábia Saudita vinham se reaproximando e, principalmente, com a possibilidade de um reconhecimento de Israel por parte da Arábia Saudita, o Irã se sentiu cada vez mais isolado, principalmente o Hamas. Foi por isso que o Hamas fez o ataque de 7 de outubro do ano passado, para não deixar esse acordo acontecer. Desculpa, é muito complexo, mas a região é complexa demais. Tá? E por isso mesmo, quando você teve, há 2 semanas atrás, o príncipe herdeiro da Arábia Saudita dizendo que as ações de Israel em Gaza seriam um genocídio, você tem uma mudança completa nessa relação. Portanto, quando cai Bashar al-Assad, nós não sabemos direito como essas peças desse quebra-cabeça regional vão se encaixar, mas com certeza é do interesse da Arábia Saudita, é do interesse de Israel, é do interesse da Turquia, do próprio Irã, que você tenha um governo forte na Síria, para que não aconteça como aconteceu com a ascensão do Estado Islâmico. É isso que me dá um pouquinho de esperança de que possa ter uma estabilidade ali. Professor, realmente é complicadíssimo compreender, mas é por isso que nós estamos com o senhor aqui, que o senhor explica tão bem e vai nos ajudando aqui a organizar essas peças. Eu vou até trazer uma arte, por favor, assim, que vai dar uma complicada para quem olhar, mas é justamente para aproveitar aqui o conhecimento do professor. Vejam aí, ó, grupos que controlam territórios na Síria. Ô professor, isso dá um nó na nossa cabeça, porque olha lá, em vermelho é a área do regime sírio. Em verde, os rebeldes sírios. Aí em amarelo tem as forças curdas. Listrado, estão enxergando bem? Listradinho com verde? Isso. Forças apoiadas pela Turquia. Aí no listrado são os combatentes do Estado Islâmico. E em branco são os não alinhados. Professor, nem sei por onde começar aqui na minha pergunta, mas a gente pode dizer assim, esse grupo tem mais poder, mais influência ou menos, e deve sair de um desses grupos a próxima liderança, professor? Olha, Elizabeth, é muito difícil colocar efetivamente quem vai sair liderança. O grupo atual que tomou Damasco, né, pelo próprio ato de tomar a capital, tem a prevalência nesse processo político. Era um grupo ligado à Al-Qaeda, mas que veio moderando principalmente o seu líder, mudou de postura bastante. Há muitos, e com razão, né, que temem que isso seja somente uma forma de conseguir apoio, de você ter uma aceitação maior, e que poderia ser que nem o Talibã foi no Afeganistão, depois que voltou ao poder em 2021, mas há uma certa confiança de que ele possa ter realmente se moderado, com um discurso bastante aberto a todos os grupos e minorias da Síria, e que, portanto, poderia receber o apoio, principalmente das monarquias do Golfo. No nordeste da Síria, que estava ali em amarelinho, os curdos, eles recebem... A gente até coloca o mapa novamente, ali, ó, pronto. Isso. Esse no Nordeste, amarelinho, os curdos já receberam muita ajuda dos Estados Unidos e, portanto, já estão bem armados, são muito bem organizados. Em grande parte, o Estado Islâmico caiu por causa das ações militares dos curdos, inclusive uma participação feminina muito forte, muito importante nessa derrota do Estado Islâmico, e, portanto, é uma força que não vai poder ser desprezada, até porque controla aí praticamente 1/3, 30% do território sírio. As forças do governo que estão aí no mapa em vermelho, essas estão praticamente já perdendo controle, né? Porque elas deixaram de existir em várias regiões, principalmente ali em Alepo, Hama, Homs.
quando o HTS avançou sobre essas cidades, as Forças Armadas sírias do governo tinham uma superioridade em números, até em armamentos, mas mesmo assim acabaram fugindo, entregando. O que isso mostra? Que o governo perdeu totalmente a sua credibilidade e a legitimidade perante sua população. Portanto, essa faixa mais oeste, no litoral, é questão de tempo de acabar sendo incorporado ao novo governo. Que reparem, foi uma cena bastante importante de que o primeiro-ministro, ainda de Bashar al-Assad, foi acompanhado, pelos membros do HTS até um hotel para que ele efetivamente, oficialmente, passasse o governo para o novo grupo. Ou seja, não houve uma perseguição, pelo menos aberta, direta, de matança. Isso já foi uma mensagem importante. Uma mensagem importante não só para a população síria, mas principalmente para os governos da região, da Europa e dos Estados Unidos. Uma mensagem de moderação. Portanto, se seguir nesse caminho, é possível que se tenha aí uma forma de coexistir esses grupos tão fortes dentro da Síria. Américo Martins? Professor, o senhor mencionou em pelo menos 2 oportunidades nessa nossa entrevista aqui um grupo que causa preocupação só de ser mencionado, que é o Estado Islâmico. E a Elisa mostrou também aí no mapa que eles continuam dominando pedaços, muito menores hoje, mas pedaços do território da Síria. Qual é o grau de preocupação sobre o Estado Islâmico eventualmente aproveitar esse vácuo de poder para ocupar mais espaço, tentar ter mais presença política e militar na Síria? Essa preocupação é tão séria que, basicamente, as ações americanas foram contra o Estado Islâmico. As forças especiais, e especialmente as ações aéreas, foram voltadas para tentar eliminar a liderança do Estado Islâmico para que ele não conseguisse se preparar e reagir a esse vácuo de poder. Mas o grande problema de qualquer movimento como esse, como o Hamas, como o Hezbollah, é que vira uma ideologia. Ou seja, você pode matar uma liderança, mas enquanto tiver uma população, uma parte da população disposta a seguir, morrer, como principalmente no caso do Estado Islâmico, por ser fundamentalista tão forte, esse grupo vai existir, como você bem colocou. Uma região bem menor, mas ainda existe até hoje, porque é uma força ideológica / religiosa muito forte. Isso não vai ser eliminado tão facilmente não, infelizmente. Professor, muito obrigada pela entrevista. Eu sei que o senhor tem aula daqui a pouco, então seus alunos já estão dizendo assim, CNN, por favor, a gente tem uma aula para começar aqui, libera o nosso professor. Professor Günter Rudsit, de Relações Internacionais da ESPM. Muito obrigada pela aula, professor.